Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Stacks e hoje estarei aqui trazendo para vocês como criar suas próprias Leader Stats no Roblox. Para aqueles que não estão familiarizados, Leader Stats nada mais é do que uma tabela de classificação, na qual classificamos os dados dos jogadores do melhor para o pior. O que isso significa? Bem, vamos imaginar que nossos jogadores têm um valor chamado moedas, que representa dinheiro. Como podemos mostrar aos jogadores qual deles possui a maior quantidade de moedas? Ou seja, qual o jogador mais rico e também qual o jogador mais pobre. Nosso objetivo básico é programar um sistema que classifique esses valores e nos mostre quanto cada jogador possui de cada valor, o que é chamado de Leader Stats no Roblox. Para começar, iremos criar um script dentro de Service Script Service, afinal aqui a gente quer criar um script de servidor, simplificando, a gente vai trabalhar dentro do servidor do nosso jogo. Talvez muitos não entendam ainda qual a diferença de servidor e cliente, talvez eu traga em próximo vídeo, mas fica o detalhe que a gente precisa colocar dentro de Service Script Service, afinal isso aqui é um script propriamente do servidor. Daria para eu colocar em Workspace, daria para eu colocar em outros locais, principalmente em Service Script Service, que literalmente foi criado para isso. Primeiro nós temos de definir nossos requisitos, na qual, obviamente, é o que a gente vai utilizar para desenvolver a nossa Leader Stats, que obviamente, se a gente está tratando sobre tabela de classificação de jogadores, iremos obter nossos jogadores, né? E para fazer isso a gente vai definir a variável Players, aqui, e para quem não sabe, a definição de variável em Lua se utiliza local, e aqui Players é o nome da nossa variável. Aqui dentro iremos definir game.getService Players. O que isso aqui quer dizer é que a gente está obtendo o nosso serviço Play. E dentro do serviço desses Players utilizaremos Player Added. Player Added nada mais é que a função na qual trará para a gente quais são os novos jogadores do servidor. Então imaginemos que eu acabe de entrar dentro do jogo. Como é que o nosso script vai saber que eu acabei de entrar? Bem, ele vai saber através desse Player Added. Será ele na qual dirá pra gente que eu acabei de entrar dentro do jogo. Pra gente não, né? Pro nosso script em si. E para a gente conseguir obter o jogador que acaba de entrar como uma variável, a gente utiliza Player Added, .connect. Estaremos conectando essa função aqui. A função, na verdade, isso aqui é tratado como um sinal, por isso a gente consegue utilizar .connect. Eu explico isso aí mais pra frente, né, o que seriam os sinais, mas por enquanto dá para entender que precisamos conectar aqui, no caso utilizar .connect. E aqui dentro utilizaremos uma função na qual tem como argumento player, ou seja, o que estamos criando aqui seria a função na qual, quando um jogador entrar dentro do jogo, irá passar para a gente quem é o jogador que acabou de entrar. Então, se a gente printar aqui player e iniciar o nosso código, deverá aparecer aqui na nossa saída player. Olha só, pessoal, acabei de entrar aqui e observe que na nossa saída obtemos Stacks Developer, que no caso é o meu nome de usuário dentro da plataforma Roblox. E como vocês podem ver, ele foi printado aqui na quarta linha do nosso código, que é bem onde que a gente colocou o nosso print player, né? Ou seja, como deu para ver, ele mostra pra gente quem foi o novo jogador que entrou. Então eu entrei dentro do jogo, ele me mostrou que eu acabei de entrar. Mas ok, o que fazemos a partir daqui? Nosso objetivo é definir uma tabela de classificação, mas não é a gente que vai definir em si a tabela, e sim o próprio Roblox. A única coisa que a gente precisa fazer é mostrar para o Roblox que a gente quer essa tabela, que a gente quer mostrar os dados do nosso jogador. E para fazer isso, a gente precisa primeiro definir instâncias dentro do nosso jogador. Primeiro aqui iremos criar a nossa variável LeaderStats, e dentro dela iremos definir stance.new, na qual será uma folder. Então aqui a gente está criando uma variável e está definindo ela como uma instância que seria uma folder. Folder basicamente é uma pasta, tá? A pasta, a única funcionalidade que ela tem é guardar objetos,
Ou seja, se eu quiser colocar uma parte aqui dentro, eu consigo. Ela não vai afetar em nada no nosso jogo. Ela serve em si apenas para armazenar os objetos em si, para não ficarem espalhados aqui no workspace. Por exemplo, aqui vocês conseguem observar que eu tenho uma parte, mas ela não está na nossa workspace, e sim dentro da folder. Então só serviria em si para guardar. É como se fosse uma mochila. Fica mais fácil de carregar. Então se eu tiver várias partes aqui dentro da nossa folder, a gente pode selecionar a nossa folder, clicar com o botão mover e mover todas as peças de uma vez só. A folder ela serve para isso, para armazenar uma grande quantidade de valores, ou de objetos na verdade. E bem, aqui no nosso código a gente definiu a folder, mas não podemos simplesmente jogar a folder em qualquer lugar. Essa folder ela tem que estar dentro do nosso player para ser identificada pelo Roblox. Então o que a gente vai fazer é colocar leaderstats.parent igual a player. Mas claro, não é só assim que já criamos a nossa leaderstats. Ainda falta um detalhe muito importante. Se a gente só executar esse código, ele simplesmente vai colocar uma folder. Só que o Roblox ele vai ignorar essa folder. Para fazer com que o Roblox identifique essa folder e saiba que isso aqui é uma tabela de classificação, a gente precisa definir o nome dessa folder para leaderstats. E para definir o nome dela, utilizamos leaderstats.name igual a leaderstats. E pronto, agora sim o nosso Roblox ele vai conseguir entender que a gente quer uma tabela de classificação. Entretanto, ainda não temos os nossos dados, afinal, como eu tinha dito, ele vai servir para mostrar em si quem seria o jogador mais rico, mais pobre, o mais forte, o mais fraco, ou aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem menos dinheiro, enfim. Para a gente desenvolver isso, para a gente mostrar em si esses dados, a questão de moedas, questão de poder, enfim, a gente tem que criar esses dados. E para criar eles é quase que equivalente ao sistema que a gente criou aqui, da leaderstats. Nós iremos criar uma variável e iremos definir ela como uma instância. Primeiro iremos definir uma variável com valor genérico, como por exemplo coins, nome genérico. Iremos definir todos os valores aqui para coins também. E ao invés de ser uma folder, isso aqui vai ter que ser o que a gente quer. No caso, teremos de definir o que a gente quer. Por exemplo, coins. Coins seria o quê? Ele é um texto? Ele é uma lógica booleana? Ele seria um quadrado? O que é? Coins nada mais é que moedas. E moedas são valores numéricos, são números. Ou seja, eu tenho 50 reais. Ou seja, tu tem um valor 50, que seria um número, e a gente representa como dinheiro, afinal, reais. Então aqui, ao invés de folder, a gente vai colocar number value. Number value nada mais é que um valor numérico. Ele armazena dentro de si um valor numérico. É uma instância na qual tem a capacidade de armazenar valores numéricos. Ou seja, se a gente vir aqui na nossa workspace e criar, por exemplo, um number value, olha só que interessante. Aqui dentro nós temos uma propriedade chamada value, na qual a gente pode definir como um valor numérico. E somente com um valor numérico. A gente não pode definir isso aqui como um texto. Somente valores numéricos. Ok? E bem, como a gente tem agora o nosso number value, precisamos também definir qual o nome em si diz aqui, afinal. Por mais que a gente tenha definido o nome da variável como coins, não significa que vai ser representado coins na nossa leaderstats. Para ser representado como coins, a gente precisa primeiro dizer qual é o seu nome, que seria coins. E depois também, ao invés de colocar o parent dentro de player, agora iremos colocar dentro de leaderstats. Nós vamos estar fazendo algo mais ou menos assim, ó. Estaremos criando uma folder dentro do nosso jogador, chamada leaderstats, e dentro dessa leaderstats estamos criando um number value chamada coins. É basicamente isso que a gente está fazendo dentro do nosso jogador. Só que tem um detalhe. O nosso valor de coins, ele permanece como 0. E o que a gente pode fazer aqui? Ao invés de deixar o value do nosso coins igual a 0, vamos definir um valor inicial. Como por exemplo, coins.value igual a 5. Então imagine que toda vez que eu entrar dentro do jogo, eu tenho que iniciar com 5 moedas. Para fazer isso é só definir o value de coins igual a 5. E aqui já podemos iniciar o nosso jogo, que vai estar tudo funcionando corretamente. Olha só que interessante. Ó, acabei de iniciar o jogo aqui e observe aqui no canto direito da minha tela pessoas, coins, stacks e 5. O que está definido aqui é o seguinte: temos as pessoas, uma das pessoas é stacks, que sou eu,
E coins seria a quantidade de dinheiro que cada pessoa tem. Ou seja, no meu caso, eu tenho 5 moedas. Então aqui nós já temos a nossa tabela de classificação. Então pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente não terei como ensinar vocês a como modificar essa leader set, só como utilizá-la. Afinal, o vídeo vai ficar muito longo por isso. Então no próximo vídeo eu pretendo trazer a como utilizá-la. Mas por hoje é só. Então é assim como é que se cria a nossa Leader Stats. Espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aí no canal, também ative o sininho se possível e compartilhe principalmente esse vídeo para estar chegando na mão de mais pessoas. Então, basicamente é isso. Até mais, pessoal!